Ele estava sentindo a pressão, obviamente que ele estava sentindo a pressão. Eu gosto muito das entrevistas coletivas do Felipe Luiz. Ele reconhece que a frase de que o time jogou bem, fez um grande jogo na Recopa contra o Lanús, não foi a melhor frase. Ele estava fugindo da realidade, né? Óbvio que o Flamengo não jogou bem, jogou muito mal contra o Lanús, e muito por causa das escolhas do Felipe Luiz. As críticas que fizemos aqui ao Felipe Luiz eram todas pertinentes. O Felipe Luiz estava... O trabalho do Felipe Luiz esse ano não é um bom trabalho, né? Não era um bom trabalho. Com menos de 2 meses, hein, Renan? Porque dia 12 de janeiro, né, o Flamengo se reapresentou. Isso. Então, menos de 2 meses. Agora, também é bom lembrar que o planejamento foi quebrado pelo BAP, porque o BAP ordenou, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma ordem de cima para baixo é o seguinte: bota o time principal para jogar o campeonato estadual, porque o Flamengo está dando vexame no campeonato estadual. Foi uma escolha do próprio Flamengo colocar o time sub-20 para preservar as férias e a pré-temporada do time principal. Não deu certo, houve uma mudança de planejamento, e essa mudança de planejamento salvou o time no Campeonato Carioca, mas prejudicou o time no que diz respeito à produção, ao desempenho, aos resultados, porque você quebrou a pré-temporada da equipe e a gente viu o Flamengo se arrastando fisicamente no jogo contra o Lanús. Então tá evidente que o Flamengo tem problemas sérios de condicionamento físico, né? Alguns jogadores, o próprio Pedro, embora tenha feito 4 gols, você percebe que o Pedro tá mal fisicamente, não tá bem fisicamente, né? Ele estava arrastando a perna ontem, estava com problemas na coxa, não estava demonstrando a mesma mobilidade, mesmo assim fez 4 gols, para você ver o jogador espetacular que ele é, o jogador acima da média que é. O melhor técnico para dirigir o Flamengo não é o Leonardo Jardim. Pode ser que ele seja campeão pelo Flamengo, pode ser que ele atinja um trabalho de excelência no Flamengo, mas o melhor técnico para dirigir o Flamengo é o Felipe Luiz. Felipe Luiz era o melhor técnico para dirigir o Flamengo. É um cara que já ganhou tudo no Flamengo. É um cara que conhece o Flamengo como poucos. É um cara que conhece os jogadores do Flamengo como poucos. Até outro dia, ele jogava no Flamengo com esses mesmos jogadores. Eu duvido dessa história de que ele teria perdido o grupo. Duvido. Até prova o contrário. Então, que a direção do Flamengo fale abertamente: olha, ele perdeu a gestão do grupo. Isso é um motivo para demissão, né? Mas enquanto isso não for dito claramente, eu duvido que ele tenha perdido a gestão do grupo. Pode ser que alguns jogadores não gostem do Felipe Luiz. Isso é normal em qualquer setor de atividade. Ninguém é unanimidade. Mas ninguém melhor do que o Felipe Luiz para recuperar o futebol do Flamengo. E acho que ele ia reencontrar o melhor desempenho, o melhor futebol, na medida em que os jogadores tivessem o melhor condicionamento físico, na medida em que ele conseguisse encaixar o melhor lugar para o Lucas Paquetá jogar. Ontem o Paquetá jogou na posição dele e arrebentou com o jogo, foi um jogaço. Eu acho que o time voltaria a se encaixar. Ficaria difícil a permanência dele em caso de derrota para o Fluminense? Ficaria muito difícil, a pressão seria muito forte. Mas eu acho que ele também teria o direito, deveria ter o direito de ter mais tempo, porque ele tem crédito para isso, para recuperar o futebol do Flamengo, e ele não teve esse tempo, Júlio. Ô, Júlio, alguns jogadores do Flamengo, eles se posicionaram logo após o comunicado do Flamengo da demissão do Felipe Luiz, ligando para o treinador, porque alguns estavam a caminho de casa, né? Porque a demissão aconteceu logo após a entrevista coletiva, teve uma rápida reunião no Maracanã e, em seguida, o comunicado que foi escrito até às pressas por parte da comunicação do clube. E o Jorginho é um desses atletas que se posicionou publicamente, né, nas redes sociais,
divulgando aqui um carrossel de fotos no Os Instagram. jogadores já não estavam mais lá, tá, Renan? Só para pontuar. Sim. Só para pontuar. Sim, sim. Por isso que alguns souberam a caminho de casa, né? E ele escreveu assim: obrigado por tudo, foi um privilégio trabalhar com você, aprender com você e compartilhar momentos que ficarão marcados na história. Muita sorte na sua jornada, estarei na torcida pelo seu sucesso sempre. Tem alguns amigos que estão dizendo que o Filipe Luís tinha perdido o vestiário. Não perdeu o vestiário, não aconteceu nada no vestiário do Flamengo ontem, após a goleada por 8-0. É claro que há algum jogador ou outro que vai ficar insatisfeito por não ser utilizado, por achar que deveria ser o titular e não é, por achar que deveria atuar numa função da qual o Filipe Luís não o vem escalando. Isso é normal. Dentro de um ambiente com mais de 28 atletas, é claro que vai ter gente que não vai estar satisfeita. Teve gente que com certeza não estava satisfeita com o Jorge Jesus em 2019. Vai ter gente que não vai estar satisfeita com o Filipe Luís agora. Só que falar que o Filipe Luís perdeu o vestiário, falar que o Filipe Luís não tinha uma boa relação com os jogadores, isso é mentira. O Filipe Luís tinha, sim, uma boa relação com o elenco. Mas, assim, qualquer relação que é duradoura, ela vai ter, algum momento ou outro, momentos de, não embate, mas momentos de discordâncias. Isso é normal, cara. É evidente que isso daí aconteça. Mas a gente vai vendo aqui nas redes sociais outros jogadores também se posicionando, como o Arrascaeta e tantos outros. Então, assim, eu acho que foi uma decisão tomada diretamente pelo presidente do Flamengo. E se eu fosse ele, que é um cara que tem uma empáfia tremenda e se acha um rei na barriga, que é o BAP, já era assim na antiga gestão, já era assim também com o Eduardo Bandeira de Mello, a forma sisuda que era o BAP, se achando o dono da razão, que ele fosse atrás de alguém que tivesse compatibilidade com o Filipe Luís. No caso, o Jorge Jesus. Está tendo uma guerra, para não falar Terceira Guerra Mundial, próxima a estourar, já acontecendo no Oriente Médio. Algumas informações dão conta de que a Arábia Saudita tem sido atacada, né, atingida por essa guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, e os países ali também envolvidos no Golfo, que inclusive jogadores e treinadores e pessoas que trabalham na Liga Saudita estão preocupadas com o atual momento que vive o país. Então, mediante ao que passou o Jesus aqui no Flamengo com a pandemia e a decisão de voltar para Portugal para ficar perto da família, por que não ir atrás agora do Jesus? É porque ele foi contratado na antiga gestão, assim como foi uma decisão do Marcos Braz e do Landim de efetivar o Filipe Luís? É uma decisão muito mais de clube de regatas do BAP ou um clube de regatas do Flamengo? Ele está vendo o lado do clube ou está vendo o lado dele pessoal? Para conseguir amortizar o ego que ficou ferido. Então, cara, eu acho que o torcedor do Flamengo precisa cobrar a partir de agora o presidente do clube. Se já cobrava, se cobrava mais o técnico, cobrava mais também os jogadores, e cobre agora do presidente do clube por essa tomada de decisão. Eu não sou aqui leviano de falar que o Flamengo deveria manter os treinadores que não foram bem, porque a continuidade do trabalho é o que vai trazer resultados e objetivos. Não esperava que com Abel Ferreira, ou melhor, com Abel Braga, que o BAP amava de paixão, o Flamengo iria ser campeão da Libertadores. Não esperava nada com o Domenech Torrent ao longo do trabalho dele e com tantos outros treinadores que passaram e não deram resultados. Jorge Sampaoli, o próprio Renato Gaúcho, que até chegou à decisão da Libertadores da América, que por pouco não foi campeão, se não fosse talvez o seu Andrés Pereira. Teve recentemente o Jorge Sampaoli também. Enfim, cara, o Tite. Há sempre um momento em que você percebe que o trabalho não vai para frente. Eu acho que aí o clube tem que saber e ter expertise para realmente romper com aquilo e buscar o novo. O fator novidade eu acho que é importante também no futebol. Compara-se hoje o trabalho do Flamengo, que dá mais resultados do que o trabalho do Palmeiras, que tem como a presidente Leila Pereira bancando sempre a permanência do Abel Ferreira. Eu acho que é louvável essa atitude por parte da Leila, como é louvável também a atitude do Flamengo de entender o momento de cada treinador quando não dá mais. Mas nesse caso específico do Filipe Luís, desculpa,
é um trabalho muito diferente do que era o trabalho do Vitor Pereira naquele momento. O Vitor tinha acabado de assumir o time, o Felipe Luiz já estava no clube desde 2024. Eram 2 meses apenas de um trabalho inicial, de uma temporada totalmente distinta das demais, e que, inclusive, o técnico tinha um planejamento para esse ano e que foi rompido pelo presidente, com medo de um quadrangular do rebaixamento com 2 datas a mais em relação a um campeonato do qual o Flamengo considerava desde o início do ano e desde sempre como um campeonato apenas preparatório. Então, cara, repito, eu acho que a torcida tem que cobrar do BAP a partir de agora por essa tomada de decisão, por essa ruptura de um trabalho que tinha 70% de aproveitamento desde 2024, para a chegada de um treinador que foi para o Cruzeiro, não foi campeão de absolutamente nada, tem uma espécie de trabalho de ser um manager, de mandar em tudo. Quero ver como vai ser a relação dele com o José Boto. Há quem diga que ele e o Boto têm uma boa relação de longa data lá em Portugal, mas vamos ver como vai ser esse trabalho, porque tenho certeza que o Jardim não gosta de ter o trabalho sendo interferido por nenhum dirigente e não creio que vá ter uma relação tão amistosa assim com o presidente Luiz Eduardo Batista, que tem sido uma figura mais presente ao futebol. Eu acho que o Jardim gosta de ser aquele treinador à la europeu. Ele comanda, ele manda e a diretoria tem os seus afazeres em uma outra ponta dentro desse organograma. Vejamos se o Flamengo realmente, anunciando a chegada do mais novo português, vai ter o sucesso planejado pelo seu presidente, o Luiz Eduardo Batista. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.